Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para a gravação de mais um vídeo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos a todos vocês que têm nos prestigiado, assistindo os nossos vídeos. Pedimos que possam também se inscrever no canal, no meu canal do YouTube. E se puder, coloque um like lá também. Faça comentários, que isso é sempre muito importante. O título desse nosso vídeo é O Nosso Pai. E é um texto muito bonito, que a gente vai ler e fazer alguns comentários. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em sua primeira pergunta traz à baila a questão acerca do que é Deus. Verdade que até então as doutrinas sempre haviam indagado acerca de quem era Deus, entendendo-o como uma personalidade, um personagem. A resposta ela é sucinta e inquestionável. Respondem os Espíritos a Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Através do tempo, muitas têm sido as definições sobre Deus. Por exemplo, o apóstolo João o Evangelista, teve a oportunidade de afirmar que Deus é amor. Contudo, ninguém melhor do que Jesus o traduziu para nós. Ei-lo que nos apresenta Deus como nosso Pai. Assim, Deus não é um injusto e parcial que escolheu somente um povo para proteger contra os demais. Deus é o Deus do universo. Além dos preconceitos de sua época, Jesus demonstra a universal paternidade de Deus. Reserva para ele um nome muito doce, Pai, e o chama meu Pai e vosso Pai. Ao pregar sua moral, Jesus frisa: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, que estás no céu. Descreve-o como sendo o Deus misericordioso, que faz crescer a erva do campo, vestindo-a com maior pompa do que vestimentas do grande rei Salomão. Nos fala de Deus como o Pai que ama seus filhos e que por eles vela. Nos fala de Deus que providencia alimento para as aves do céu, que não semeiam nem aram. Ao lecionar-nos a forma de orar, Jesus afirmou: quando orardes, entrai em vosso quarto, fechada a porta em segredo, orai a vosso Pai. E o vosso Pai, que tudo vê e vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E ele mesmo iniciou a oração com os vocábulos Pai Nosso. Revelando-se ou referindo-se à revelação mediúnica do apóstolo Pedro acerca de sua identidade como Cristo, Filho de Deus vivo, diz: bem-aventurado és, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Para nos dar a ideia da grandeza do Pai, preconizou: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele mesmo, Jesus. Quem falou das bênçãos do trabalho, ou quando Jesus nos falou das bênçãos do trabalho, mostrou-nos Deus como o trabalhador incansável, que labora sempre a favor dos seus filhos. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, disse Jesus. Dando testemunho de que era enviado da divindade, não disse que queria fazer a sua vontade, né? Ele disse: não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As obras que eu faço dão testemunho de mim, de que o meu Pai me enviou. Ao despedir-se na ceia pascal, afirmou aos discípulos: eis que vou para o meu Pai. E dirigindo-se aos céus, ora: Pai, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enfim, Jesus, com sua revelação de Deus aos homens, funda a consolação suprema, demonstra o apoio que cada um tem no Pai nos céus. Finalmente, que ninguém está só, pois o Pai está sempre com cada um dos seus filhos. Em muitos momentos de sua vida, Jesus falou que viera para fazer a vontade de seu Pai, que está no céu. Interessante essas passagens, né, que Jesus nos deixou, nos legou, né? Ele não vinha aqui fazer a vontade dele, né, mas vinha sim fazer a vontade de Deus.
né? E nós demoramos um tanto quanto para entender exatamente o que significa isso, né? Inclusive tem uma outra passagem de Jesus em que ele diz assim: a minha comida, a minha alimentação é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir as suas obras. Muitas vezes a gente ficou pensando assim, mas Jesus não se alimentava? Sim, Jesus se alimentava da maneira como se alimentavam todas as outras pessoas. Tanto que grande número de passagens de Jesus, os seus ensinamentos se deu realmente junto a uma mesa de alimentos, onde ele estava se alimentando. Mas o sentido é profundo, né? Ou seja, o que alimenta a alma é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós nos tornemos espíritos melhores. No Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, antevendo seus padecimentos, dá-nos a lição de como nos devemos portar perante as nossas dores. E ele assim se expressa: não se faça a minha vontade, mas a tua. Trouxemos essa lição, denominada de O Nosso Pai, para homenagearmos aos pais terrestres, né? Visto que hoje é o Dia dos Pais. Um dia reverenciado, em que nós falamos daquele que permitiu, junto com a mãe, que nós reencarnássemos. Mas que devemos sempre compreender que não somos os donos dos filhos. Os filhos são, na verdade, nossos irmãos espiritualmente falando. Mas que nós recebemos de Deus a grata e alegre satisfação de também sermos pai, como Deus é o pai de todos nós. E ser pai é certamente uma tarefa gratificante, muito difícil, que exige de nós um trabalho muito grande. Mas desde que Deus confiou em nós, para que assim o fizéssemos, é porque nós somos capazes de dar conta dessa tarefa. Mas é necessário que a gente observe no nosso filho aquele que durante muito tempo vai depender de nós, pela sua própria fragilidade física, mas também da sua ainda fragilidade moral, visto que o espírito, ao reencarnar, ele demora alguns anos para que ele se aposse efetivamente de tudo aquilo que ele tem como conquistas morais e intelectuais. E são nesses momentos, então, da infância que nós, os pais, temos que cumprir a nossa parte, de colocar neles boas lições, boas tarefas, bons exemplos. Mas ser pai é muito bom. E eu tenho que agradecer ao meu filho essa oportunidade de ter me tornado nessa reencarnação pai, como eu fui filho. E agradeço ao meu pai por ele ter permitido que eu viesse até aqui e vivesse essa reencarnação. E o meu pai, especialmente falando, meu pai terrestre, foi um homem que deixou grandes lições. Educado, calmo, trabalhador. Uma pessoa que realmente só nos legou, né, a todos os meus irmãos, né, boas passagens, sempre de confiança, sempre de trabalhar, não esmorecer, cuidar da natureza. Enfim, agradeço muito ao meu pai por ele ter me abrigado em seu colo, e hoje eu relembro dele com saudade, com alegria, visto que ele já está no plano espiritual, mas envio daqui o meu abraço, né, amoroso, desejando que, como eu, que sou um pai nesse momento, que todos os outros pais se lembrem de agradecer ao pai que teve ou que tem ainda na presente reencarnação, e agradecer a oportunidade de também ser pai. Hoje é um dia bonito, um dia feliz, e nós saudamos todos os pais. Era isso que nós tínhamos para esse vídeo, amigos. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.